vocês acham que o movimento Eu Escolhi Esperar ajudou ou atrapalhou? Eu acredito que tem coisas que elas cumprem uma função para um determinado tempo. Tipo, quando eu era adolescente e eu escolhi esperar, ele apareceu, era para dentro de um período que precisava dar um grito sobre santidade dentro da igreja. Por quê? Eu vou falar simplesmente da minha realidade congregacional da igreja de bairro que eu fazia. Todos os líderes de jovens caíram em pecado sexual, ou engravidaram suas esposas, ou tiveram relação antes do casamento. Todos os que eu tive. Tá entendendo? E tipo assim, era muito comum a galera, tipo, não, meu irmão, o fica era muito pesado dentro da igreja. Tipo assim, a gente ia para eventos que os caras iam na motivação de chegar lá e ficar com outras meninas. Então eu escolhi esperar, ele entrou trazendo uma mensagem de santidade e pureza para esse tempo. E trouxe o sentido da corte, né? Que foi muito legal para aquela etapa. Agora o problema foi os desdobramentos depois disso. Por quê? Porque virou legalismo. Aí já chegou a pontos que, tipo assim, não, a gente vai fazer corte e não vai se beijar até o casamento. E aí a gente, como pastor, a gente já escutou testemunhos de tipo assim, a gente foi pro motel, a gente teve relação, a gente fez sexo oral, mas a gente não beijou na boca. É tipo assim, Já aconteceu mesmo. Então, tipo assim, o negócio já descambou para uma coisa completamente sem sentido, para uma imposição. E aí era casais que ficavam nesse julgo, acabavam por cair. Aí quando caía era outro processo para poder compartilhar. Então, eu acredito na mensagem da pureza. Eu e a Samara, a gente escolheu ter um namoro sem beijo, a gente escolheu ter uma realidade desse tipo, mas não era porque eu era santo, é porque eu falava, não, cara, eu não presto, eu não tenho condição de ter um namoro com beijo. Então, eu não dava, mano, pra mim, o rolê não dava. Essa galera de hoje em dia que tem uma testosterona mais baixa e tal, dá pra eles fazer, né? Meu irmão, pra mim hoje é muito, muito simples, mano. Você namora beijando na boca, você vai descambar para a área sexual. Não existe. Não tem que me mude meu conceito, porque o beijo é sexual e quem é casado entende isso, tá certo? Mas se você for viado, aí você pode beijar na boca que não vai acontecer nada porque você é viado. Aí é outra coisa, mas aí é outro rolê, né? Mas... Tu começou falando que o movimento tinha sido muito útil pro Mas no momento, final... né? Mas eu acredito que não é o final, eu acredito que é porque realmente a sociedade vai mudando e a igreja vai mudando e aí às vezes a gente começa a lidar, aí tipo assim, o que vai sendo falado fora vai mudando e a gente começa a lidar com outra realidade. Porque, por exemplo, hoje, muitas vezes, qual é o nosso desafio como pastores? O pessoal não sabe mais desenvolver uma conversa para se relacionar. Aí tipo assim, a galera que hoje em dia tá muito dentro do eu escolhi esperar, hoje... não é mais eu escolhi esperar. A galera que é da minha faixa etária, um pouco mais jovem, que ficou dentro dessa noia de que o cara tem que ser perfeito, a menina tem que ser perfeita, o cara tem que ser assim, ele tem que ter... O que é que acontece? Hoje eles estão dentro de outro movimento chamado Eu Escolhi Me Desesperar. E agora? Por quê? Porque é uma galera que tá aí, com 30 e poucos anos, não desenvolveu relacionamento, não tem perspectiva, perdeu o VSM total. Sabe o que perdeu. Eu percebo? Que eu fico assim impressionada, porque nas últimas vezes que eu conversei com alguma menina solteira, por exemplo, eu falo assim, tu tá fazendo amizade com alguém? Tu se aproxima de alguém? Tem um cara que vai visitar que tu olha assim, pô, esse cara eu achei ele interessante, deixa eu conhecer ele. Eu percebo que às vezes é como se elas tivessem perdido esse jogo de conquista, que é assim, eu achei o cara bonito, tentei ali, conversei, dei um... Aí hoje em dia você tem as redes sociais que você pode dar um sinal, fazer alguma coisa. E eu vejo que fica aquela coisa assim eu escolhi esperar demais. Outra coisa que eu vi é tipo assim, não, eu quero que... Eu tô ali e eu quero que ele tenha um carro, eu quero que ele tenha uma empresa fundamentada, eu quero que ele já esteja faturando. E tipo assim, a menina é tipo a Núbia, ela é pobre, tá entendendo? Tipo assim, tu é pobre, pô, por que tu já quer... Pai, tu corta. Não, a Núbia é maravilhosa, não é bom nem mostrar a Núbia, porque a Núbia aqui, minha filha, essa aqui, onde apontar, não é isso não, tô falando, é porque tem uma galera que
Vou voltar com pergunta séria, assim. Tem uma Vocês falam galera... essa parte, deixa só pra nós no final Tem do uma ano. galera que é... Não, quero casar o cara com a vida perfeita. Não, gente. Eu não sou hoje o homem quando eu me casei. Eu tinha postura. Beleza, postura. Mas nada do que eu tenho hoje. Tá entendendo? Eu fiz até um post sobre isso e algumas pessoas interpretaram mal. Porque eu coloquei lá no Instagram que tu tinha chegado pro meu pai dizendo que tinha R$10 e um chamado e tudo mais. E aí algumas pessoas interpretaram mal. Só que assim, o que eu tava dizendo ali é o quanto que tu foi homem. Sim. E o quanto que o meu pai honrou isso. Porque eu lembro que o meu pai, ele ficou vendo assim, cara, esse cara, ele tem aquela gana pra crescer. Pra quem Porque pra tu quem não chegar- entende o que aconteceu, foi que eu cheguei assim, ó, seu Rocha, que é o pai da Samara, né? Eu disse, ó, quero casar com ela. Eu não vou mentir pro senhor. Eu só tenho R$10 no bolso, mas eu garanto que eu vou cuidar da sua filha. Hoje eu tenho um chamado e Deus vai nos honrar. Falei isso pra ela. Só que era um menino de 20, acho que 20 anos. Tinha 20. Então, 20. tipo assim, olha que menino mais convicto, olha que menino mais determinado, olha que menino Mas mais... se fosse alguém hoje chegando Com a pra Elisa Elisa e dizendo assim, eu quero só tenho R$10 no chamado. Eu disse, pô, pois vai trabalhar? Pior que ele apoia das duas partes, Vai porque eu também trabalhar, não ia defender, não. que R$10 Eu não não dá ia pra pagar defender. pra ela nem o picolé que ela come. Nossa. R$10 não dá não, tio. Tá entendendo? Que aí já vai fazer alguma coisa, que aí isso é Mas um aí nível é de uma- instrução. Mas né? aí é o que tu tá falando, ó. Tu ia fazer o que com ele? Eu ia dar um tiro nele. Depois do tiro, se ele sobrevivesse. Tu ia São outros tempos, né, Tu ia cara? o quê? Direcionar. Não, eu ia falar pro cara, eu ia admirar a atitude dele, vai dizer, cara, tu precisa se validar nisso aqui, vamos fazer isso aqui? Eu ia Mas dar é uma alguns pessoa que passos tu ia pra ele olhar a e dizer seguir. assim, ó, esse cara, se eu orientá-lo, esse cara, se eu direcionar Admiraria a coragem dele, essa mas coragem, orientaria essa ele. ousadia, ele consegue chegar a algum lugar? Porque no começo foi isso, eu não tinha orientação. Exatamente. Tá entendendo? E se eu tivesse tido orientação mais cedo, eu estaria mais longe. Exatamente. Mas eu tô grato a Deus pelo que Deus fez nesse período.